Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos fazer uma oração a Deus e dar início à nossa aula de número 4 do livro, da disciplina dos livros do Evangelho e Atos. Hoje, quarta aula, como já dito, vamos falar sobre o Evangelho segundo João. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, gratos por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para estudar, aprender a Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada aluno que se deslocou até aqui chegou, terminando uma semana de labuta, de muita intensa dedicação e esforço, e agora concluem na Tua casa, buscando aprender mais a Tua Palavra. Recompense a cada um de forma grandiosa, os alunos também que à distância dispõem de tempo, param a sua rotina, se dedicam a se debruçar sobre a Tua Palavra, que eles também alcancem, ó Pai, a recompensa que buscam, que é o aprendizado cada vez maior da Palavra do Senhor. Assim nós a Ti rogamos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo João, como temos feito, vamos aí fazer a leitura breve, do conteúdo do nosso material, da nossa disciplina, e depois a gente dedica então aos nossos comentários, slides. Lembrando que agora nós estamos entrando no quarto livro do Evangelho, sem medo de ser repetitivo, mas já vos disse, nós não possuímos 4 evangelhos, mas sim um evangelho apresentado sobre 4 óticas, 4 visões diferenciadas, porque tinham interesses distintos, públicos-alvos distintos, portanto ênfases distintas também. Os 3 primeiros já estudados, também conhecidos como sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dirigidos aos grupos judeus, romanos, gregos, cada um com o seu direcionamento específico para atingir o objetivo específico do grupo específico. O evangelho escrito por João é totalmente diferente desses 3 anteriores. Claro, existe uma similaridade, porque também se não houvesse, não seria evangelho, o que eu vou destacar depois. Existe um fio condutor, existe uma espinha dorsal comum entre os 4, mas a grande maioria do conteúdo exposto por João é totalmente diferente dos outros 3, os quais já estudamos. Vamos começar aí por analisar um pouco sobre a pessoa do autor. O escritor deste registro do Evangelho era filho de Zebedeu e um dos 12. Junto com seu irmão Tiago e Pedro, ele pertencia ao círculo íntimo dos discípulos. Um grupo que esteve próximo a Cristo em ocasiões tais como a transfiguração e a agonia do Getsemane. Foi a João que o nosso Senhor entregou sua mãe quando estava na cruz. João aparece com Pedro na primeira parte de Atos e é mencionado por Paulo como uma das 3 colunas da igreja. Alguns escritores dos primeiros séculos que merecem a nossa confiança nos informam que João escreveu o seu livro do Evangelho no fim do primeiro século e que era substancialmente a incorporação da sua pregação, das verdades mais profundas que ele aprendera por meio da comunhão íntima com Cristo. De todos os apóstolos, foi João quem desfrutou de maior intimidade com o Mestre. Foi ele quem se inclinou sobre o peito de Jesus durante a ceia pascual. Foi ele quem, quando os outros discípulos fugiram, acompanhou seu Senhor ao julgamento. De todos os apóstolos, foi ele o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem do Senhor antes de expirar. Essa intimidade, comunhão com o Senhor, juntamente com meio século de experiências como pastor e evangelista, qualificaram-no muito bem para escrever este livro do Evangelho, que, aí eu destaco, deixa eu baixar aqui, contém as doutrinas mais espirituais e sublimes concernentes à pessoa de Cristo. O primeiro destaque que eu já faço aqui, embora nós vamos ainda ampliar essa expressão, que aqui agora eu cunharei,
é que o evangelho escrito por João, ele é apresentado a um grupo de pessoas espirituais, regeneradas, a igreja. Os 3 primeiros registros do evangelho é possível ser compreendido por um não regenerado. Dificilmente o evangelho escrito por João conseguirá atingir boa compreensão por parte daqueles que não nasceram de novo. O seu conteúdo é muito espiritual. O público-alvo de João é um público espiritual. Ele escreve para a igreja, pessoas já regeneradas, já nascidas de novo, portadores da mente de Cristo, portanto capazes de compreender essas doutrinas mais espirituais e sublimes concernentes à pessoa de Cristo. Tema central: o livro de João é um acervo de testemunhos que provam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi escrito por João em resposta a um apelo da igreja, que já possuía os outros livros do Evangelho. Vale destacar também, quando João escreve o seu livro, já é no final do 1º século. Os outros 3 já existiam, já circulavam no meio evangélico, no meio dos cristãos, mas ainda assim eles pediram que João desse algumas informações às quais os registros anteriores não tinham ainda entregue, não tinha ainda concedido. E João atende a esse pedido e faz a escrita do evangelho que ele leva o nome, do livro do evangelho que recebe o seu nome. Mas os outros 3 já existiam, já circulavam. Mas então esse aqui vem para que se tenha as verdades mais profundas do evangelho. E foi escrito com a finalidade de promover a vida espiritual da igreja. Então, observe, claro, toda a escritura tem conteúdo evangelístico, toda a escritura tem conteúdo evangelizador, apontar para Cristo, produzir salvação. Mas existem alguns trechos e textos que são mais especificamente pontuais nesse sentido e nessa direção. Os 3 primeiros evangelhos, registros do evangelho, são mais evangelísticos. O de João, repito, como ele é direcionado a pessoas que já fazem parte do corpo de Cristo, então a finalidade não é, a princípio, claro, não é a princípio promover conversão. É claro que produzirá, como eu disse, e aqui mais uma vez ratifico o que disse. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, toda a escritura é proveitosa para converter o mundo inteiro. Você pode ler um trecho de genealogia e alguém entregar a vida para Jesus. O Espírito Santo faz a obra, nós não temos dúvida disso. Estamos falando de objetivos no momento da escrita. Os 3 primeiros queriam converter os seus públicos-alvos. João, a princípio, não quer converter, ele está escrevendo a convertidos. Então, o que é que ele deseja? Ele deseja promover vida espiritual. Ele quer promover edificação. Ele quer promover fortalecimento das bases da fé. Ainda que seja extremamente repetitivo, mas para que não fique nenhuma dúvida, apesar disso, nós usamos hoje e fazemos uso assim pródigo, e devemos fazer do evangelho escrito por João para evangelizar, e podemos fazer como qualquer parte da escritura. Estou apenas pontuando que João, quando escreveu, tinha em mente edificar a igreja, produzir vida espiritual aos já convertidos. Portanto, seguindo aí, esse registro contém a substância da pregação de João à igreja, as verdades espirituais que ele recebera do Senhor. O propósito de João neste livro é apresentar Cristo a quem? Parece até uma ironia, ou parece até uma redundância, apresentar Cristo a cristãos, apresentar Cristo a cristãos. Ora, mas se é cristão, não já conhece Cristo? A João quer apresentar Cristo a cristãos como o Verbo encarnado de Deus. Ele quer que cristãos que
absolutamente não tiveram a experiência que ele teve, não tiveram o privilégio que ele teve de andar, de conviver, de se aproximar, de fazer parte do grupo íntimo, de ouvir verdades verbalizadas dos lábios do próprio Verbo vivo. Ele quer compartilhar isso para que cristãos que já conhecem Cristo conheçam mais a Cristo como ele, João, teve o privilégio de conhecer. É esse compartilhamento. O Evangelho segundo João faz uso de contrastes bem marcados: luz e trevas, amor e ódio, de cima e de baixo, vida e morte, verdade e falsidade. Outros traços distintivos aparecem no tema da má compreensão, no uso de duplo sentido, no papel dos ditos eu sou. Aí segue as referências, né? Às vezes que o Senhor Jesus usou a expressão, aplicando a si a expressão eu sou. Uma das características mais marcantes deste livro é o prólogo, que é isso, é uma espécie de prefácio, né? Introdução, que apresenta Jesus como o eterno Logos, ou palavra, aquele que revela o Pai. Ele é quem criou o universo. Ele satisfaz as necessidades dos israelitas no deserto e agora oferece o pão e a água espirituais. Em resumo, ele é um com o Pai, o eu sou. Então, Mateus traça uma genealogia de Jesus até Abraão, para que o seu público-alvo saiba que o Cristo que ele está apresentando, o Messias, cumpre todas as profecias acerca dele, inclusive a de ser descendente de Abraão, descendente de Davi. Lucas traça a sua genealogia de Jesus até Adão, para deixar claro ao seu público-alvo que aquele que está sendo apresentado não é um fantasma, não é apenas Deus ou um semideus, parte daquele panteão da mitologia grega, mas é homem. Jesus Cristo, homem. A humanidade de Jesus é revelada, é evidenciada, é destacada em toda a sua beleza, em toda a sua pureza, uma humanidade pura, uma humanidade sem pecado. Então, a conexão é até Adão para mostrar que Jesus tem DNA humano. João, a sua apresentação da árvore genealógica de Jesus é simplesmente: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ponto final. É isso que eu quero que vocês saibam. João está dizendo assim: que eu preciso que vocês saibam é isso, que eu estou vos apresentando Deus, Deus encarnado, Deus que se fez homem, o Deus que veio habitar entre nós. Quero que vocês entendam o lado divino, aquele que fortalece a igreja, aquele que edifica a igreja, aquele que conduz a igreja. Então, eu sou. Para quem foi escrito? Para a igreja em geral. O Evangelho segundo João foi escrito muitos anos depois dos outros livros do Evangelho, como já vos antecipei. Estes últimos, falando em termos gerais, contêm uma mensagem evangélica para os não espirituais. Eram mensagens missionárias. Depois de terem sido estabelecidas igrejas por meio das obras dos apóstolos, veio uma petição dos cristãos em todas as partes que se lhes desse uma declaração das verdades mais profundas do Evangelho. Para satisfazer a esse pedido, João escreveu o seu livro. É evidente pelos seguintes fatos que este livro do Evangelho foi primeiramente escrito para os cristãos. Em primeiro lugar, as doutrinas que contém, concernente a alguns dos temas mais profundos do Evangelho: pré-existência de Cristo, já falei, sua encarnação, sua relação com o Pai, a pessoa e obra do Espírito Santo, indicam que foi escrito para um povo espiritual. Segunda razão pela qual temos convicção de que foi escrito para um povo espiritual: o escritor presume que aqueles a quem escreve estão familiarizados com os outros 3 livros do Evangelho, porque omite a maioria dos acontecimentos bem conhecidos da vida de nosso Senhor, exceto, naturalmente, aqui destaco, que eu antecipei, queria falar, o fio condutor, não é, a coluna vertebral, que há em comum entre eles é
os que relacionam com a paixão e a ressurreição, sem os quais nenhum registro do Evangelho poderia ser completo. Então, os 4, claro, vão falar da morte de Jesus, do sacrifício, da crucificação, da ressurreição. João vai omitir alguns milagres que os outros vão destacar, algumas curas que os outros vão destacar, mas João não teria escrito um livro que poderia ser chamado de Evangelho se não narrasse a morte sacrificial de Jesus em nosso lugar e a sua vitória sobre a morte, dando-nos esperança de que também a venceremos, quer pelo arrebatamento, quer pela ressurreição. Então, para que fosse de fato um registro do Evangelho, essa parte da última semana de Jesus e até a crucificação, a ressurreição, jamais poderiam ser omitidas. O versículo-chave, aliás, que é chamado do versículo-chave de toda a Bíblia, né? O tema central da Bíblia não poderia ser diferente. No Evangelho escrito por João, é o tema central de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler aqui o esboço para que a gente já passe a apresentar os slides. Então, nós temos o prólogo, versículo 1 ao 18. A partir do 19, veja como eu procedi aí a divisão. A primeira, período de consideração, vai do versículo 19 ao capítulo 6, versículo 71. E aí a palavra que é a expressão que norteia essa porção de capítulos e versículos é: ainda não é chegada a minha hora. Aí nós temos aí dentro Cristo e os discípulos, Cristo e os judeus, Cristo e os samaritanos, Cristo e os líderes judeus, Cristo e as multidões. Primeira crise, eles não caminham com ele. Segunda parte da nossa divisão, agora nós entramos em um período de conflito, vai do capítulo 7 ao 12, aí é o período agora dos levantes, das perseguições, dos conflitos contra a pessoa de Jesus. Mas apesar da perseguição, do conflito, da tentativa contínua, ininterrupta, violenta, furiosa de matá-lo, olha aí a expressão que norteia esse grupo de capítulos e versículos: mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. A agenda de Deus não permitia que ninguém lhe tocasse fora do tempo. E aí, quais foram os principais conflitos? Conflitos sobre a pessoa de Moisés, conflitos sobre a pessoa de Abraão, conflitos sobre a própria filiação de Jesus, conflitos sobre o uso do seu poder, a fonte do seu poder, a origem do seu poder. E a crise que nós temos ao final desse grupo de capítulos é que eles não acreditaram nele, não depositaram a fé em Jesus. A última parte é o chamado período de culminância, basicamente girando em torno da última semana de Jesus, e alguns poucos versículos além, mas a maioria aqui dentro da última semana. E aí, olha qual é a expressão-chave: sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Ainda não era a hora, mas agora chegou a hora. E aí, na oração sacerdotal, ele mesmo deixa claro: Pai, é chegada a hora. Então nós temos o ápice da preparação para a cruz, o ápice da descrença dos judeus, a crise, eles o crucificaram. E depois nós temos o ápice da fé dos discípulos. E finalmente aí um epílogo, um fechamento do registro do Evangelho escrito por João. Os outros, panorama do Evangelho, alguns contrastes, daí para frente está com vocês. Vamos aqui aos slides agora. Versículo-chave nós já destacamos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estudando o livro de João, vamos lembrar algumas coisas que nós falamos, até porque hoje aqui é o desfecho dos 4 livros do Evangelho.
e algumas das revelações sobre os livros do Evangelho que eu trouxe lá no primeiro, introdutoriamente, falando de forma panorâmica sobre os 4, e depois já entrando no de Mateus. Agora nós vamos fazer o desfecho. Lembra que lá nós apresentamos as 4 faces dos animais, aliás, as 4 faces do querubim. A face de leão representa qual livro do Evangelho? Leão representa já tirei o Lucas, já falei Mateus. O bezerro representa, começa com também, hein? O Mateus já foi, o Marcos. A face de homem, Lucas. E agora João, então, vai nos apresentar. Tá lá, ó. Vocês conseguem capturar os animais? Embaixo da águia ali está o leão. Aqui, bem próximo de mim, aqui está, até que afastar um pouco, mas não estou de verde, né? Tranquilo. Está aqui, bezerro, o homem atrás da escrita aqui, o livro de João, o livro da águia voando. Alturas, as mais elevadas alturas. Então o registro de João não é terreno, é das alturas. A revelação dele é a mais alta, mais elevada. Precisa ter uma mente elevada, espiritual, a mente de Cristo, para que alcance a compreensão. Então aí está a revelação do livro de João. O livro de João é de todos os registros do Evangelho mais profundo. Tem sido chamado o âmago de Cristo, porque revela o próprio coração de Jesus e é o âmago também do Eterno. Um outro contraste aqui, que é facilmente perceptível, né? Até quem está nos acompanhando na leitura bíblica anual, hoje nós lemos aí os capítulos 5, 6, 7, 8 de Marcos. Já estamos também lendo os livros do Evangelho, já concluímos Mateus, estamos em Marcos, daqui a pouquinho vamos passar por Lucas e João. Então cabe aqui dizer, para quem está nos acompanhando, para que atente para esse detalhe também, Mateus, já lemos, estamos aí, chegamos ao meio de Marcos, ainda leremos todo Lucas e depois João, que você vai perceber, Mateus, Marcos e Lucas se dedicam a revelar a vida pública de Jesus. João revela a vida íntima. Mateus, Marcos e Lucas falam muito do que Jesus fez em público, multidões. João vai falar de momentos particulares, já citei aqui alguns. Jesus e Nicodemos, só os dois ali, o João, isso aqui. Jesus e a mulher samaritana. Jesus e aquele paralítico no tanque de Betesda. Jesus e a mulher pecadora, que todo mundo queria jogar lá uns concretos nela, né? Capítulo 8. João, essas partes íntimas. João é o evangelho então do âmago, a intimidade, a profundidade, a teologia maior de João. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas nos conduz pelo pátio e até nos faz chegar no lugar santo, mas João nos introduz ao Santo dos Santos. João nos introduz ao Santíssimo. É claro, também para chegar no Santíssimo tem que ter passado pelo pátio, pelo lugar santo. Precisa conhecer aquela parte inicial de Jesus. Aí João agora vai apresentar aos cristãos Cristo, o Cristo do Santo dos Santos, da intimidade, aquele que é um com o Pai, aquele que é divino e se fez carne. É esse o Evangelho sob a perspectiva joanina. A mensagem além do véu é um outro nome que podemos dar ao Evangelho escrito por João. A mensagem além do véu. Só para quem tem a mente de Cristo, para conseguir entender esta mensagem além do véu. O ser humano natural tem dificuldade para entender a mensagem aquém do véu, quanto mais a mensagem além do véu. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: eu estou conversando com você coisa terrena, você está aí todo enrolado. Se eu falar as coisas espirituais, vai te dar um AVC, você vai, aneurisma aqui, pá. Então vamos ficar aqui no terreno mesmo, você não está dando conta.
A última semana de vida terrestre de Jesus. Olha esse detalhe, a intimidade. Estou destacando aqui a intimidade que João faz questão de revelar. Mateus, a última semana de Jesus, Mateus, a partir do capítulo 21, é o início dele, como Mateus tem 28 capítulos, então ele dedica 8 capítulos para falar da semana final de Jesus. Marcos tem 16 capítulos, então a partir do 11:1, 6 capítulos, a última semana de Jesus. Lucas tem 24 capítulos, né? Mais ou menos 6 capítulos, um pouco menos de 6 capítulos inteiros, seriam 5,5 para falar da última semana de Jesus. E João, o livro de João, a última semana de vida terrestre do Filho, começa no capítulo 12. 10 capítulos inteiros ocupam-se da última semana de vida terrestre do Filho. Tem 21 capítulos, praticamente metade a última semana de Jesus. Para entrar ali na profundidade daquele momento que é o crucial. Não foi para isso que ele veio? Tudo o que aconteceu antes, é claro que tem o seu imensurável valor, mas só serviram para conduzi-lo ele, misericórdia, hein? Assassinei o português agora. Conduzi-lo à cruz. Ele veio para a cruz. Então, tudo que veio antes, desde o nascimento, a manjedoura, etc, etc. E João está preocupado com aquilo para o qual ele veio, a cruz. 10 capítulos girando, portanto, em torno da última semana. Crucificação, o drama que antecede. João nada tem a falar do filho de Maria. Um trocadilho aqui, praticamente, que eu estou fazendo. Conectando o filho de Maria, dizendo da humanidade. É a revelação de Lucas. Lucas apresenta o filho de Maria. João apresenta o Filho de Deus, fazendo esse trocadilho aqui. No capítulo 1, vamos ver aí a apresentação. Dê uma olhada, que beleza de panorama que nós teremos aqui do registro de João. Capítulo 1, João revela o Filho de Deus, aonde? Dentro da eternidade passada, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Antes que tudo existisse, ele já era Deus, e tudo na verdade veio existir por ordem dele. Ele é o agente criador, ele não é criatura, ele é criador. No princípio era o Logos, isto é, no princípio era a palavra, o verbo, ou seja, a palavra estava junto a Theon, Theos, Theon, Deus, ou seja, a palavra estava junto ao Deus Todo-Poderoso, o Logos Ton Theon. Theos, isto é, Deus era o Logos, ou seja, Deus era a palavra. Em João 1, portanto, o Filho falei que hoje a gente, falei no grupo que hoje a gente ia gastar um pouco o grego, mas vamos começar pelo hebraico. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou Todo-Poderoso Deus. El, Deus. Shaddai, todo poder. Shad é poder, então, todo poder. Yod He Vav He, Jeová, chamar, o Senhor que está presente, que fala da onipresença de Jesus, na eternidade, criando, todo poderoso, criador. Roshenu, criador. Eloheinu, nosso Deus. El, reino, reino nosso. El, Olam, Olam é eterno, eternidade. É o Olam, Deus eterno. Elion, altíssimo, e o próprio tetragrama que Jesus vai aplicá-lo a si por 7 vezes, no evangelho escrito por João, por 7 vezes. Jesus não vai falar eu sou, como a gente está aqui simplesmente conjugando o verbo ser na primeira pessoa do singular, né? Eu sou, I am, né? I am que fala? I am. Não, ele está usando o nome pelo qual Deus se deu a conhecer a Moisés. Quando Moisés perguntou, qual é o seu nome? Que direi quando for arguido, questionado? E a resposta é, eu sou o que sou. Se perguntarem, diga o eu sou. Não é apenas a conjugação do verbo. Aliás, que nenhum hebreu,
faz a conjugação do verbo ser na primeira pessoa do singular. Eles não conjugam eu sou. Eles não, eu sou não, eu sou passageiro. Estou aqui, estou vivo, estou casado, é tudo, vai passando. Estou nessa terra, estou dono dessa casa, estou dono desse carro, estou dono dessa empresa. Não vai, é a hora que vai acabar tudo isso aqui. Eu estou casado, até que a morte separe. No céu não casa nem dá em casamento, não. Alguém vai falar assim, né? Não, pela Bíblia aqui, até que a morte separe, no céu ninguém casa nem dá em casamento. Então, é tudo o estado aqui terreno. Então, eu sou é Yod-He-Vav-He. Ele é eterno. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então, eles não conjugam o eu sou. Mas Jesus fez isso por 7 ocasiões. E todas as vezes que fez, ficou muito bem compreendido por aqueles que ouviram que Jesus, na verdade, estava arrogando para si o título de divindade. Ou seja, estava aplicando a si mesmo o ser divino, o ser um com o Pai, o ser Deus. Mas João já faz essa apresentação aqui de Jesus no capítulo 1. Capítulo 2, na festa de Caná da Galileia. Isso aqui aparece em quantos registros do Evangelho? Só em João. Intimidade, na festa, o casamento, aquele milagre secreto, aquela pressão, ainda não é chegada a minha hora, foi lá, quase ninguém nem percebeu, traz as talhas de água, prova aí, já é vinho, aquela coisa bem íntima, o milagre da cozinha, lá dos bastidores. Jeová Jireh, o Senhor que prover, não é assim? O Senhor proverá, provedor, na hora que a ausência, a escassez bate a porta, Jeová Jireh está presente para prover o que se necessita. Capítulo 3, o filho diante de Nicodemos, Elion Shaddai, o Altíssimo Onipotente. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Aliás, eu falei aqui na terça-feira, porém nem todos os irmãos aqui têm estado conosco nas terças-feiras, nem todos são membros da nossa congregação, temos os irmãos à distância também. Então eu vou dar uma passada aqui pelos assuntos que os irmãos têm acompanhado aqui o estudo de terça-feira, há de se lembrar, vai reforçar, que é Jesus e Nicodemos, o assunto teológico tratado entre eles. Qual é a doutrina ali tratada? A doutrina do novo nascimento. Novo nascimento. João 3,7, necessário vos é nascer de novo. Esse é o grande tema em torno do qual Jesus e Nicodemos discorrem, né? Mas Nicodemos interroga e Jesus tenta fazê-lo compreender. E eu sempre gosto de explicar o que é e o que não é novo nascimento. Ainda há alguma confusão em torno dessas verdades cristalinas, mas vamos lá, até para quem nos acompanha aí precisa ter esse conteúdo. Então, novo nascimento não revela-se em estar membrado em uma instituição evangélica. Ninguém que torna-se membro de uma igreja torna-se nova criatura por ter se tornado membro de uma igreja. A relação de causa e efeito não é essa. O ser membro de uma igreja ou estar membro de uma igreja não produz novo nascimento. Novo nascimento não revela-se em modelos de disciplina religiosa ou institucional, ou seja, padrão de vestuário social, moral, corporal. Mudanças de vestuário, mudanças de local para onde ia e agora para onde vai, algumas mudanças de costume, de hábito, não promovem novo nascimento. Estou aqui tratando da relação de causa e efeito. Novo nascimento produz tudo isso, mas nada disso produz novo nascimento. Não é porque eu ia todo domingo para o bar, deixei de ir para o bar, passei a ir para a igreja, mudei o meu convívio social. Isso não produz novo nascimento. Não produz. Simplesmente mudar a geografia do meu ambiente. Claro, eu estou mais propenso a nascer de novo, passando por esses novos hábitos. Estou apenas dizendo que não é novo nascimento o simplesmente frequentar uma igreja, estar membro de uma igreja, ou mudar o vestuário, o guarda-roupa, etc. Está desvinculado de
Títulos eclesiásticos ou religiosos, tais como pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionário, crente, conferencista, as convenções não têm condição de promover novo nascimento a ninguém. Uma credencial de obreiro assinada por pastor, presidente de convenção regional ou geral não promove novo nascimento em ninguém. Pode ser que quem nasceu de novo, tendo a chamada e a vocação ministerial, vá galgar esses degraus, descer esses degraus, na verdade, do ministério. Mas, uma vez mais, eu destaco, o novo nascimento não é produzido pelos títulos eclesiásticos. Agora, quem nasceu de novo pode alcançar esses patamares ministeriais e eclesiásticos. E, finalmente, o novo nascimento não identifica-se no batismo nas águas, em manifestações de extremismo religioso, aparência de piedade, demonstração de fervor espiritual, etc. Então, a questão é a relação de causa e efeito. Nada disso produz o novo nascimento. Nada disso produz o novo nascimento. Novo nascimento produz tudo isso. Novo nascimento é o que, então? Novo nascimento é viver na própria vida natural, uma segunda vida literalmente oposta à vida natural. Oposta em desejo, vontade, sentimentos e reações. Novo nascimento é resultado da mortificação da velha natureza para começar a viver uma nova vida, fruto da nova natureza implantada em nós pelo Espírito Santo, que aí vai começar a mudar a nossa mente, e aí, consequentemente, quando eu falo mente, estou falando ali da alma, vai mudar os nossos pensamentos, sentimentos, vontade, etc. Isso aqui a gente já falou lá em pneumatologia, cristologia também, relembrando, o ser humano nasce morto, porque primeiro o nascimento representa a morte. Todos que nasceram trazem consigo o DNA de Adão, o Adão que pecou, e por isso todos já nascem em pecado, já nasce trazendo consigo o vírus deletério do pecado, que vai se manifestar e que vai demandar o juízo que o pecado demanda, o salário que o pecado exige. Qual é o salário do pecado? É a morte. Agora, quem nasce de novo, a segunda vida, ela não representa mais morte, a segunda vida representa vida plena, vida eterna, Jesus Cristo. Por quê? Porque quando eu nasço de novo, quando eu nasço a primeira vez, primeiro nascimento, significa que eu estou representado diante de Deus pelo primeiro Adão, que falhou. Quando eu nasço de novo, significa que eu estou representado diante de Deus pelo último Adão, Cristo, que não falhou, que venceu. E aí, o juízo que deveria vir sobre mim por causa do meu pecado, o Senhor Jesus assumiu em meu lugar. Ora, se o Senhor Jesus pagou a minha dívida, injusto seria Deus me cobrar por algo que já foi pago. E Deus não é injusto, longe de sê-lo. Ele já cobrou de Cristo a minha dívida, não vai tornar a fazer. Agora, quem não está em Cristo, está com uma dívida impagável. Nem todas as riquezas da terra é capaz de pagar a dívida gerada pelo pecado de Adão. Então, a revelação de Jesus ao hebreu Nicodemo judaísta, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, meu irmão, não tem jeito. Pode ter dinheiro, pode ser bonito, pode ter casa boa em Barra Mares, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro nascimento, o velho homem, caminha em direção ao inferno. O novo nascimento, aquele que nasceu do alto, do Espírito, está caminhando em direção ao céu. Rápido esse lembrete aqui também, que a gente já fez em outra aula. Todo aquele que nasce apenas uma vez, fatalmente morrerá duas. Porém, todo aquele que nasce duas vezes, certamente, aliás, eu deveria trocar o certamente pelo possivelmente, ou pelo talvez morrerá um, porque estamos aí na iminência de não conhecer a morte, de não experimentar morte alguma, de sermos arrebatados. Mas se passarmos pela morte, só veremos a morte física. Quem nasceu uma vez vai morrer a morte física e a morte eterna. Quem nasceu duas vezes poderá experimentar a morte física apenas, jamais a eterna, talvez nem a física.
que é nascido da carne, isto é, o nascimento natural é físico e nada mais do que isso. Respondendo a Nicodemos, que questionou se para nascer de novo seria necessário entrar no ventre de sua mãe mais uma vez e tornar a sair. Jesus disse: o que nasce da carne é carne, ou seja, nascimento natural só pode promover vida natural, vida caída, corrupta. O que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, porém, é Espírito. Esse significado da segunda palavra Espírito, que ali está, minúsculo, significa ser espiritual. O nosso espírito, que estava morto por causa dos nossos delitos e pecados, em virtude da regeneração, passa a ter vida. Então, nascemos do Espírito, passamos a ter vida espiritual. Ou seja, o que é nascido por obra do Espírito Santo, este é espiritual. Não te maravilhes de te ter dito a ti, isto é, não te espantes com a minha revelação a você, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, necessário é que você nasça espiritualmente. Novo nascimento, portanto, resumindo, para a gente caminhar até o capítulo 21, ainda estamos no 3, é mudança de hábitos, costumes, modos, comportamentos, práticas habituais, procedimentos. Novo nascimento é abandono da mentira, abandono da hipocrisia, é viver a verdade. Novo nascimento começa com reconhecimento do pecado, busca por mudança. A palavra grega para arrependimento é esta: metanoian. Metanoian. Meta, após. Noian, às vezes até em alguns termos até é noia, né? Só que noia hoje tem uma conotação pejorativa, né? Dentro da gíria aí popular, mas aqui a palavra grega é mente. Talvez noia porque atinge a mente deles lá, mas enfim, o fato é que metanoia é mudança de mente. Após ser colidido pelo Espírito Santo com a verdade, confrontando a mentira, a hipocrisia, então faz-se necessário tomar uma decisão após pensar, exercitar a mente, ser convencido. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. Então isso aqui é um processo, irmão, mais mental, racional do que emocional. Tem gente que se emociona, mas não muda de vida. Se emociona, mas não muda de mente, não muda de atitude, de comportamento, não toma uma decisão fruto da razão, do entendimento, da compreensão. É muito lindo e oramos a Deus para que vejamos mais e mais e cada vez mais pessoas vindo ao altar após um culto, uma mensagem, que seja as lágrimas, os prantos, tomado pela emoção, mas que aquela emoção seja resultado da razão, do entendimento, da compreensão, porque se for a emoção pela emoção, não dá para perpetuar a emoção. Sei lá, fui levado pelo momento, fui levado pela a nota musical que me quebrantou, e tudo isso é importante, haver um ambiente propício, mas a decisão tem que ser fruto da razão. Precisa compreender o que está acontecendo, entender quem ela é, o que ela está fazendo, as consequências do estilo de vida que ela adotou, o que a aguarda ao fim dessa trajetória, e perceber que uma oportunidade está sendo lhe franqueada, a qual ela talvez não terá uma segunda, uma terceira, outra, e ela precisa abraçar ali, como alguém que está se afogando no meio do oceano e de repente uma boia salva-vidas é lançada, tem que agarrar aquilo ali, e é isso aqui, é minha vida, não tenho outra opção. A palavra hebraica para arrependimento é nohan, e a etimologia é manifestação de sentimento por um fato ou coisa que não deveria existir. O que é isso? É dizer não onde devia ter dito sim, e dizer sim onde devia ter dito não.
seja, o arrependimento, se você chegar a essa compreensão, ter esse discernimento, eu não deveria fazer o que fiz e deveria fazer o que não fiz. Onde eu disse não, eu deveria dizer sim. Onde eu disse sim, eu deveria dizer não. Mas a partir de hoje eu vou mudar, vou passar a dizer sim para aquilo que a minha vida toda eu disse não, e vou passar a dizer não para aquilo que a minha vida toda eu disse sim. Isso é Noham. Mudar de propósito, desígnios, pensamentos, planos, mudar o rumo ou a direção. Arrependimento, portanto, palavras assim finais aqui concluindo, é reconhecimento do pecado acompanhado, primeiro o reconhecimento, aí depois vem o sentimento, tristeza pelo ato praticado. Primeiro você discerne, compreende, racionaliza, depois manifesta alguma emoção, claro, porque uma vez que o Espírito Santo está operando, a dor que provocamos em Deus quando pecamos, a ferida que provocamos em Deus, e aqui me lembra agora, né, os que estavam no Vale de Jequitinhonha, a expressão daquela criança lá, né, quando se peca é como se pregasse um prego no coração de Deus. Imagina, é esse o sentimento que a gente deve ter. Pequei, preguei um prego no coração de Deus. Isso vai provocar tristeza. Mas primeiro você entendeu. Puxa, o que eu fiz foi um ato covarde, foi um ato desumano, antinatural, não deveria ter acontecido, e a tristeza deve vir acompanhando então. Fechando a teologia do novo nascimento com a pergunta dirigida a cada um de nós: e quanto a nós? Quanto a você? Já nasceu de novo? Responda na prova lá. Vou colocar na prova. Já nasceu de novo? Responda. Se sim, diga. Se não, mais ou menos isso. Capítulo 1, então, a revelação de Jesus dentro da eternidade. Aí aqueles nomes, né, que são atribuídos a ele. Capítulo 2, o Jeová Jirê, ali no Caná da Galileia. O capítulo 3, o Salvador se revelando, apresentando o caminho da salvação a Nicodemos. No capítulo 4, diante da mulher samaritana, Yehoshua, Salvador, El Roi, aquele que vê, El Tzadik, justiça, justificador. Aqui ele precisou agir como justificador, irmãos. Ele teve que quebrar muitos paradigmas para poder realizar esse gesto, hoje tido como tão simples na cultura do século XXI ocidental, ainda muito incomum numa cultura oriental. Mas falar com uma mulher em um lugar deserto, né, em meio de um deserto, só os dois, Jesus se colocou em uma situação de suspeita sobre ele, de crítica, mas movido pelo desejo de salvar aquela mulher. Os próprios discípulos dele, que foram à cidade comprar comida, o contexto vai mostrar. Quando voltaram, não sabia nem que reação, como é que eu vou chegar perto, ficaram desquadrados ali. Mas Jesus agiu como justificador, aquele que veio trazer justiça e salvação. Capítulo 5, o filho diante de um paralítico, tanque de Bet-Hesed. Alguém sabe o significado desta palavra? Você, pregador, que já pregou sobre este texto, quem sabe o significado de Betesda? Já dei até aqui a separação. Bet-Hesed. Bet-Hesed? Não. Casa, Beit é casa. Hesed, misericórdia. Exatamente, enviado é Siloé. Bet-Hesed, casa de misericórdia. Era tudo que não tinha naquele lugar. É ou não é? Quando tinha o tal do agito das águas, e aí? Quem tinha misericórdia de quem? Era cego empurrando paralítico, paralítico puxando o pé de surdo. Quem cair primeiro? Misericórdia. Mas Jeová Rofecá, o Senhor que sara, o Jeová, aquele que sara, lá estava e perguntou ao paralítico: queres ser curado?
colocou para fora a sua frustração. Eu estou aqui na casa de misericórdia e ninguém tem misericórdia de mim. Queres ser curado? Eu estou aqui já há tantos anos e sempre que tenho a oportunidade, outro vem e rouba de mim a oportunidade. Na casa de misericórdia. Se a gente for ficar decepcionado com tantas coisas que acontecem na casa de misericórdia que não deveria acontecer, isso aqui está descendo agora, hein? Aquelas coisas você não pode perder, não. A gente perde a visão daquele que nós fomos encontrar, que é Jesus. Não vou mais lá porque aconteceu isso, aquele me entristeceu. Não poderia acontecer isso na igreja. Irmãos, acontece muita coisa que não deveria acontecer, mas Jesus está ali perguntando a ele: e aí, você quer receber a cura? Você quer ser curado? Mas aqui é tão problemático, você quer ser curado? Aqui ninguém ama ninguém, você quer ser curado? É a mesma coisa. Aqui é o lugar onde o Senhor Jesus manifesta a salvação. E as pessoas estão abrindo mão da salvação, dizendo: não, mas lá é assim, é assim. Não, mas você quer ir para o céu, você quer ser salvo? Às vezes a gente precisa ser objetivos, práticos, pragmáticos. O que é que nós queremos? O céu. Então o resto, irmão, não deixa virar impedimento na sua caminhada em direção ao céu, não. Tire por menos e continue caminhando. Filho multiplicando pães e peixes. Um dos pouquíssimos milagres narrados pelos 4 livros do Evangelho. Multiplicação dos pães e dos peixes. Mais uma vez, Jeová Jirê, provedor, El Shaddai, todo-poderoso. É revelado aqui nesse milagre. 5 pães e 2 peixinhos alimentando uma multidão. Ainda no capítulo 6, o filho anda sobre as águas. Depois da multiplicação dos pães, ele ordena os discípulos que entrem no barco e atravessem para o outro lado. Ele sobe ao monte para orar e já na 4ª vigília da noite desce e vai ao encontro dos discípulos andando sobre a superfície das águas do mar da Galileia. Todo-poderoso, o Eu Sou, Criador, manifestando o seu poder sobre a criação, quebrando leis da natureza, leis estabelecidas por Ele mesmo. Ele está acima de todas elas. Capítulo 8, olha quanto nome é revelado aqui no capítulo 8. Falei do grego, mas a gente está gastando bem mesmo aqui é o hebraico. A mulher lá pecadora, foi apanhada no ato do adultério, trazido por aqueles homens enfurecidos, que pouco estava se importando na verdade com ela. O desejo mesmo era pô-lo em uma contradição. Quero ver o que ele vai fazer agora. Vive andando pregando amor, a lei de Moisés manda matar, quero ver como é que ele vai sair dessa agora. Pegamos ela, largaram até o homem para lá, o adúltero. E aí? Está aqui. O que a gente faz? A lei manda apedrejar. Vamos ver agora se ele é contra a lei ou se vai com aquela mensagem, né? Vamos ver o que ele vai dizer. E aí, é o Shofet, juiz, é o Roi, o que vê coração, a intenção, a motivação, não vê só a situação. Salvador, Yeshua, Goel, Redentor, Eldeot, o Deus das sabedorias. Que sabedoria que teve naquele momento, não é? Mais ou menos como aquela que Salomão diante do episódio com as 2 prostitutas e a criança. El Nossé, Deus de compaixão. Jeová Nissi, bandeira, caso ali da vitória que a mulher balançou no final. Shalom, paz. Tzedekenu, justiça. El Neemã, graça e misericórdia. Está lá a mulher apanhada, Jesus escrevendo no chão e todos perguntando: e agora o que fazemos? Jesus ali manda fazer o quê? Manda tirar pedra. Então manda pedra aí, o que não tiver pecado já larga logo a primeira. Aí ficou, o grilo está lá até hoje, saiu todo mundo, o grilo ainda está lá, gri, 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 gri. 2000 anos depois o grilo continua lá. O resto, a lei não manda apedrejar, apedreja, mas antes, que não tiver pecado, manda a primeira. 9, filho diante de um cego. Rofecar, mais uma vez, Rafá, refecar, a mesma raiz. O Senhor que sara, curando aquele cego. É interessante, nós vamos ler, nós que estamos seguindo com a leitura bíblica anual, não vai dar tempo de eu comentar todos os capítulos. Eu estou passando assim, né, fazendo panoramicamente, porque hoje mesmo vamos nos dedicar daqui a pouco, após o intervalo,
no centro e no coração, no âmago do evangelho, que eu não falei, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, que é a crucificação. Então estou passando aqui rapidinho até chegarmos lá. Mas quando você ler, você vai perceber alguns detalhes. A que nível que a religião chegou. Esse homem que foi curado, esse cego, ele foi pressionado pelos líderes religiosos a explicar a sua cura. Mas como assim? Você é curado? Você nasceu todo em pecado e recebeu a cura? Quem foi que te curou? Eu não sei, o homem chamado Jesus. Mas tentando que ele explicasse e vendo que ele não tinha condição, foram até os pais dele. Os pais dele com medo de testificar da deficiência dele e com isso arrumaram um problema com os fariseus e serem proibidos de entrar na sinagoga. Ele tem idade, pergunta a ele, os pais lavando a mão, vai com ele lá, nós não sabemos de nada. Voltaram para ele, aquela pressão. Você vê como é que os laços mais fraternos que possa existir, né? Pais, filho, mas a religião dividindo-os por causa do homem chamado Jesus. Por isso que a Bíblia diz mesmo, né? Quem quer, que ama Jesus e segui-lo, às vezes vai sofrer alguma resistência, às vezes familiar, enfim. Capítulo 10, nós temos a teologia do aprisco, o bom pastor, Ra Yehová Roi, o Senhor é o bom pastor. Bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que deixa as 99 e vai lá no meio dos pedregais, no meio dos precipícios, em busca da perdida. Depois a põe no ombro e traz de volta para o aprisco. Capítulo 10 gira em torno disso. Capítulo 11, mais uma vez uma manifestação do poder de Jesus sobre a morte, mais um exclusivo de João, a ressurreição de Lázaro, morto já há 4 dias, e Jesus diante do túmulo de Lázaro. El Nosé, Deus de compaixão, El Raboré, o Deus criador, criou a vida e pode trazê-la de volta. Raim, a vida, Hak Raim, ele é a própria vida. Aí lá vem o Lázaro. Tem aquele hino que diz que não sabe se ele veio pulando, se ele veio rolando, se ele veio saltando, se veio flutuando, né? Tem um hino que fala, só sabe que ele veio. Tira a pedra, Lázaro, vem para fora. 4 dias depois, enrolado, enfaixado na pedra fria. Você não saia correndo, não? Eu não sei qual era a minha reação, não. Não dá para saber, não, né? Vem lá, saindo lá de dentro, lá. Só Jesus mesmo. Milagre fantástico, extraordinário. Chegamos ao início da última semana de Jesus. Esses 11 capítulos vieram, assim, passando por alguns eventos que os outros evangelistas não lançaram à luz. Então, João fez questão de lançar luz sobre esses eventos, à exceção de alguns que foram narrados nos sinóticos também, como multiplicação de pães e peixes. A maioria aqui apresentados são exclusividade de João, mas chegamos aqui no grande ponto em comum de todos eles, a última semana, que começa com a entrada triunfal de Jesus no domingo anterior à sua morte. Ocorre na sexta, né, a sua ressurreição no domingo. O domingo é a Páscoa. O domingo anterior à Páscoa, nós temos o domingo que os católicos até hoje comemoram, chamando ele de domingo de Ramos. É o domingo que antecede o domingo da Páscoa. Por quê? Porque foi lançado ao chão de Jerusalém ramos de árvores para que, quando Jesus, junto com a sua comitiva, ele montado sobre aquele jumentinho, passasse. Então lançavam as suas capas, lançavam ali muitos ramos, e aí é uma tradição ainda na Igreja Apostólica Romana, e esse domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Veja aqui uma imagem assim, para a gente lembrar. Alguém sabe o que era cantado aqui nesse dia? O que mais? Só isso, Osana? Vocês estavam lá, né, no dia, né? Vocês lembram, né? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Filho de Deus, lava os pés dos discípulos
Jeová Mikadiskim. O que é Mikadiskim? O Senhor que nos santifica. Foi isso que ele disse a Pedro: se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, comunhão, santificação, não comunga do mesmo Espírito. E aí Pedro então, claro, né, afoito como era, então lava cabeça, pé, tudo. Jesus, não, só os pés. Temos ali então, entramos na última semana, viu? Entramos na última semana. Esses 10 capítulos finais agora está dentro da última semana. Daqui vai para a última ceia, traição. Sabe quem é esse aí que ele está lavando o pé? O Judas. Lavou o pé do Judas também. Começam aqui as últimas instruções do Filho aos discípulos. Grande discurso sacerdotal, instruções exclusivas de João. Aqui ainda no capítulo 13, Jesus diz o seguinte, destaque na palavra novo: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí a pergunta é: mandamento novo? Amor é mandamento novo? Não, o amor em si não era mandamento novo. Então a pergunta é: então o que há de novo neste mandamento? O que há de novo é: a partir de agora não devemos amar o próximo como a nós mesmos. O mandamento que Jesus instituiu é esse: devemos amá-los. E aí, ficou mais fácil? Ficou mais fácil ou mais complicado? Amar como Cristo nos amou. Porque eu costumo dizer sempre, pode ser que alguém teria justificativa de dizer: eu não me amo mesmo, eu amo como eu me amo, como eu não me amo, também não amo, então não amo ela, não amo ele, e aí fica assim mesmo. Não, mas a partir de agora é como Cristo te amou. E aí? Agora subiu bastante aí o nível. Capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Capítulo 15, qual é o grande discurso? Isso aqui, ele na intimidade com os discípulos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. 16, o encerramento das últimas instruções do Filho ao discípulo. Tenho-vos dito isso, por que desse discurso, por que dessa mensagem, por que de tudo isso que está sendo dito? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele discurso, ele era um discurso vacina, né, vamos chamar assim, preventivo. O que vem por aí, o que vocês vão sofrer, o que vai acontecer, eu já disse tudo isso para que vocês fiquem em paz comigo. O mundo vai perseguir, o mundo vai imprecar sobre vocês dificuldades, lutas, aflições, mas o mundo fez isso comigo também, Jesus, eu venci. Claro que não tem o versículo aqui que às vezes alguém acrescenta: eu venci, tu também vencerás. Essa parte não tem não, mas nós esperamos que com a ajuda do Senhor nós possamos suportar esse mundo até o fim. Capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. O pedido central do capítulo 17 é justamente o capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É oração sacerdotal, por quê? Porque Jesus, depois que morresse, ressuscitasse e fosse assunto aos céus, nos céus onde ele está cumprindo agora o ministério sacerdotal. Ele cumpriu na terra o ministério profético, cumpre agora no céu sacerdotal, e quando estabelecer o milênio, cumprirá o ministério real: profeta, sacerdote e rei, a tríplice unção. Profeta, revelou o Pai; sacerdote, intercede por nós; e rei, reinará, claro, já reina espiritualmente, mas reinará literalmente no milênio. Mas aqui ele já está antecipando nessa oração sacerdotal. Ele já está fazendo alguns pedidos ao Pai, como por exemplo ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará Consolador.
Começa aqui as intercessões, as súplicas, as orações. Ele já está antecipando o ministério que logo, logo assumirá. No capítulo 18, a prisão dele no Getsemane, nós já vimos que lá ele estava com seus discípulos. Ele leva o grupo dos 11, ao término da ceia, indo em direção ao jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Existe ali um jardim que é chamado o jardim do Getsemane, que é a prensa da azeitona, para poder gerar o óleo, o azeite. E aí tinha esse jardim, aquele monte cheio de oliveiras, onde pegava o fruto da oliveira e prensava para que saísse o azeite, saísse o óleo da azeitona, de cada uma daquelas oliveiras que ali tinham. Jesus vai para lá com os 11. Em um determinado momento ele pede que 8 parem em um certo lugar, vai adiante levando consigo 3, Pedro, Tiago e João. Num determinado ponto deixa os 3 e ele vai sozinho mais adiante. O Judas saiu depois, do jantar, da ceia, para vendê-lo, para traí-lo. Então ele vai com 11, deixa 8, 3 e adiante ele só. 8 no pátio, 3 no lugar santo, e ele entra sozinho onde? No Santo dos Santos. Sacerdote entrava, sumo sacerdote entrava acompanhado no Santo dos Santos? Tinha que entrar sozinho. Ele entrou sozinho. E o que é que o sacerdote faz quando entra uma vez por ano no Santo dos Santos? Ele deixa lá sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, o que é que ele asperge sobre aquele altar? Aquilo é um altar. Ele deixa ali o sangue do Cordeiro. E o que é que Cristo fez ali? Deixou as gotas de sangue ali. É ali que está acontecendo essa grande batalha. Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feito conforme a tua vontade. Pede socorro aos demais que estejam ali no lugar santo intercedendo por ele, para que ele vá até o fim no sacrifício, para que ele vá até o fim na expiação, na obra expiatória. E, irmão sabe, os demais dormem, não conseguem, o ambiente espiritual é pesadíssimo, está muito além da capacidade, ainda pouco espiritual daqueles 8, que depois do dia de Pentecostes vão entrar numa outra dimensão, mas ali estava muito além da capacidade espiritual dos 8, dos 3, mas Jesus, claro, conseguiu vencer só aquele momento. E aí depois ele é preso. E agora ele vai passar uma verdadeira via dolorosa, a gente chama, um calvário, porque primeiro ele é levado perante o Sinédrio. A gente precisa entender a cronologia, só que eu prefiro parar agora, porque se eu começar agora e parar no meio vai ficar pior. Vamos parar agora para o intervalo, mas um intervalo rápido, irmão, 10 minutos para a gente voltar, porque o assunto aqui vai longe. Mas se eu começar agora, parar depois, vai ficar pior. Vamos lá rapidinho para o intervalo, 10 minutos, a gente volta para seguir agora a via dolorosa juntamente com o nosso Salvador. Amém? Amém, irmãos? Vamos, por favor, retornando aí. Temos aí pelo menos mais 35 a 40 minutos pela frente, que eu precisarei utilizá-lo aqui, então vamos buscar remir o tempo aí. Amém. Prosseguindo então aqui, irmãos, exatamente de onde havíamos parado aí, para o nosso intervalo breve. Eu preciso que vocês acompanhem toda a cronologia para entender, o passo a passo do sofrimento que Jesus enfrentou, que foi aplicado a ele. Claro que não, quando a gente diz assim, não que Jesus fosse apenas uma vítima, ele mesmo disse, eu dou a minha vida. Aquilo ali estava acontecendo, era de forma voluntária, era um projeto de Deus, mas nós vamos ver também aqui a desumanidade
Vamos ver aqui até que ponto chega a maldade humana também aplicada a alguém que só fez o bem. Jesus então ele foi orar no Getsemane ao término da ceia, isso no anoitecer de quinta-feira à noite. Aconteceu a última ceia, Jesus sai da ceia, vai ao monte, ali no monte ele é preso, ele é conduzido pelos soldados até o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o concílio dos sacerdotes, da liderança religiosa. Ele está sendo levado a um tribunal religioso. E isso está acontecendo ao quê? No fim da noite de quinta-feira para o início da madrugada de sexta. Ele vai ser submetido a isso. Claro que no caminho ele já é conduzido com muita agressividade, com muita violência, com muitas palavras humilhantes para ofendê-lo em sua honra, em sua moral, além de golpes, além de pancadas. Os homens, o texto diz que eles foram ali em busca de Jesus com porretes, usando mesmo utensílios de soldados para aplicar algum tipo de tortura. Jesus, então, do Sinédrio, ele é levado na manhã de sexta perante Pôncio Pilatos. Ele passou a madrugada toda no Sinédrio, sendo ofendido, sendo humilhado, sendo cuspido. Brincavam com ele no Sinédrio, tentaram ali naquele julgamento forjado, falsificado, encontrar alguma razão para condená-lo à morte, mas não tinham. E aí um dizia uma coisa, outro dizia outra, fazia uma pergunta, fazia outra, vinha um do nada e dava uma bofetada nele, e aí depois perguntava: tu não é profeta? Quem foi que te esbofeteou? Diga! Fazia esse tipo de chacota, de brincadeira. Levaram ele a Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era um procurador romano responsável pela Judéia. Lembra que nós falamos, a terra Aretz Israel, a terra de Israel, aquele território, quando passou a ser dominação romana, foi dividida em tetrarquias, 4 partes. Uma parte era dada a um líder, outra a outra, outro a outro, e o nome deles eram procuradores romanos, ou seja, tinham procuração de Roma para dominar aquela região e remeter a Roma todos os impostos, os recursos que eram extraídos daquelas pessoas. Os publicanos faziam esse trabalho, enfim, o sistema estava todo estabelecido. Começou com todas as tetrarquias sob o comando de Herodes o Grande. Quando Herodes o Grande morre, um filho dele fica com a Etureia, Herodes Filipe, um outro filho dele, Herodes Antipas, fica com a Galileia, lá no norte. Eles não conseguiram ter muita força para se manter no poder na tetrarquia da Judéia, lá no sul, e aí depois então foram enviados mesmo tetrarcas direto de Roma. Pilatos então é um tetrarca de Roma, é um procurador de Roma, e aí então é levado diante dele. Ele não entende a razão de ter sido levado ele, alguém sendo acusado de acordo com as leis judaicas. Não, isso aí tem a ver com a lei de vocês estão acusando ele, como é que é? Qual é a acusação? Ele disse que é Deus? Para mim, não tem significância nenhuma, não tem a ver comigo. Mas ficaram insistindo, a pressão da liderança religiosa, que comprou muita gente para ficar ali, fazendo aquele grito, aquele coro, aquela insistência, para que Pilatos o condenasse. Mas no meio daquela gritaria, de repente falaram que ele era galileu. Ao Pilatos: opa, como é que é? Ele é galileu? Então não é minha jurisdição, tem que enviar ele procurador da onde? Da Galileia. Eu sou procurador da Judéia. Vocês estão falando que ele é galileu, então ele tem que ser julgado pelo procurador da Galileia. Não levaram Jesus lá na Galileia, mas era Páscoa, então todo mundo vinha para Jerusalém, a peregrinação da Páscoa. O procurador da Galileia estava lá em Jerusalém. Quem era o procurador da Galileia? O Herodes, a gente vai ver aqui, mas a multidão está lá. Crucificam, crucificam, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse,
ou para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é condenado à morte. Ele vai, só para a gente fechar esse raciocínio, ele é enviado a Herodes, o procurador da Galileia. Herodes tinha uma curiosidade tremenda sobre Jesus, ele nunca tinha encontrado Jesus. Nunca tinha encontrado Jesus. Esse Herodes que eu estou falando é o que matou João Batista. E o Herodes Antipas, o que matou João Batista, ele tinha uma perturbação pelo fato de ter matado João Batista, que quando Jesus apareceu realizando os milagres, ele dizia que era João Batista que ressuscitou e voltou. Ele tinha essa perturbação e vontade de conhecer Jesus, mas nunca tinha o visto face a face. E nessa ocasião, eles se encontraram. E o Herodes, curioso, fez perguntas a Jesus. E quais foram as respostas de Jesus ao Herodes? Silêncio, ovelha muda ao matador. Não respondeu nada. Herodes ficou muito irritado com isso, mandou Jesus de volta a Pilatos. Pilatos pegou Jesus mais uma vez, queria soltá-lo. Pensou, esse povo está aí com raiva dele por causa de suas questões religiosas, já sei, vou mandar dar uma surra bem dada nele, de repente acalma a ferocidade do povo e a gente liberta ele. Mas o povo gritava o quê? Crucificam, crucificam. Pilatos tentou uma outra cartada, é Páscoa. A tradição é que na Páscoa se solte um marginal, um criminoso. Aí o Pilatos falou, já sei como é que eu vou livrar o Nazareno. Vou pegar o pior criminoso que tem aqui. Qual era o nome dele? Barrabás. Está aqui, Jesus ou Barrabás? É tradição soltar um criminoso, o que vocês decidirem. Se é para soltar Jesus, a gente solta Jesus. Se é para soltar, escolheu o pior que tinha. A multidão gritou, solte Barrabás. E aí Pilatos perguntou, e o que eu faço de Jesus chamado Cristo? O que a multidão gritou? Crucificam. E o Pilatos não queria crucificá-lo. Não é que ele é bonzinho, não estou dizendo que ele é bonzinho, não estou dizendo aqui que ele foi coagido, não vinha razão, ele percebeu que isso aí era questão deles, era inveja, era ciúme, ele não queria se dobrar a isso também, ser tido ali como alguém que está sendo manobrado, manipulado para satisfazer uma questão do povo que ele era o dominador. Era algo também assim, humilhante, eu domino sobre ele, vem aqui me manipula porque tem alguém deles e tal. Só que o ápice da manipulação foi a seguinte, o povo estava gritando, estava aquele alvoroço, e de repente alguém gritou, olha, esse Jesus aí, ele anda dizendo que ele é o rei dos judeus. Nós, judeus, só temos um rei, a saber, o César. Pilatos, se você não crucificar esse que diz que é rei, nós vamos falar para o César que você não está do lado do César. Aí o Pilatos, aí agora, entre morrer ele e morrer eu, mas se perceber aqui a artimanha deles, a jogada deles. Quando Israel pediu um rei, Deus lhes deu Saul, a nação rejeitou o pai. Quando pediram Abás, vou consultar aqui o meu assistente para assuntos de línguas hebraicas, Abás. Bar significa filho. Lembra do bar mitzvah, dos médios aí? Bar, filho. Aba. Lembra daquela oração? Aba, pai. Aba é pai. Bar é filho. Aba é pai. Barrabás, filho do pai. Só que eles escolheram o filho do pai errado. Jesus é filho também de Deus. Eles escolheram Barrabás, filho de outro pai, um impostor, um ilegítimo, não é? Rejeitaram o filho. Hoje rejeitam continuamente o Espírito Santo, em virtude de tudo isto sofrerão a grande tribulação. Capítulo 19, a crucificação. Vamos entender como funcionava essa atrocidade aplicada pelos romanos. Pior tipo de morte
empregado alguém que era tido como um criminoso, alguém que cometia um crime bárbaro, horrendo contra o império. Era aquela punição severíssima para ficar marcado como a justiça romana sendo aplicada. Então, os passos da crucificação. Primeiro, um buraco previamente era aberto no solo rochoso, lá no monte onde Jesus foi crucificado, o Monte Calvário, chamado Monte Calvário, Caveira. Antes era feito um buraco naquele solo rochoso, de cerca de 55 a 60 centímetros, que eles chamariam de um côvado, mais ou menos meio metro, um pouquinho mais. Então esse buraco, com essa profundidade, era preparado para quê? A fim de que a cruz ali entrasse e fosse mantida reta, né? Em pé, ereta. A cruz precisava entrar nesse buraco, em um terreno rochoso. A cruz, posteriormente, era estendida sobre a rocha. Ora, se aqui estava esse buraco, a cruz então estava deitada na sua horizontal, com a sua base já posta ali na boca desse buraco, para quando ela fosse alçada, ele era puxada pelos braços com cordas, e aí ela descia com tudo naquele buraco. A pessoa era crucificada deitada, claro, e depois então era alçada a cruz e ela descia com tudo naquele buraco. E o réu deitava sobre a mesma, era pregado nas mãos e nos pés, e a cruz, quando era erguida em posição vertical por vários homens que puxavam ela para alçá-la, então era ela lançada dentro daquele buraco que havia sido previamente aberto. Esse momento era acompanhado de grande sofrimento do réu, face à trepidação da cruz dentro do buraco. Era quase impossível ao réu esconder as lágrimas, gemidos ou brado de dor. Ele já chegava nessa situação blasfemando, gritando, xingando e sentindo, claro, contorcendo-se das horrendas dores. E um detalhe aqui a dizer, porque a gente já falou da crucificação lá em Cristologia, vale a pena até, se vocês quiserem lembrar, vou colocar ao final desse vídeo aqui o link da aula de Cristologia, que eu fui mais profundo aqui nesse ponto. Não vou repetir tudo que nós falamos lá, mas um detalhe é que o que aconteceu a Jesus antes da crucificação não acontecia com outros crucificados. Vocês lembram que eu disse que Pilatos fez aquilo com Jesus, na verdade, no afã de tentar acalmar a ferocidade dos outros e depois liberá-lo? Mas Jesus não foi liberado. Aqueles açoites com azorrague, aqueles 468 buracos que foi empregado nas costas, no peito, na face, nas pernas de Jesus, que teve que ser amarrado com as costas expostas e com aquele azorrague sendo... Era a tentativa de Pilatos de depois soltá-lo. Os buracos na cabeça, coroa de espinhos, aquela humilhação já vindo do dia anterior, sendo esbofeteado lá no Jardim das Oliveiras, a noite toda em claro, no Sinédrio, para agora, ainda cedo de manhã, porque ele é crucificado às 9 da manhã, cedo ainda ele vai a Pilatos, Pilatos vai a Herodes, e Herodes volta para Pilatos, sofre essa humilhação, para depois às 9 da manhã ser crucificado. Então a situação em que Jesus estava, e ter caminhado toda a via dolorosa, pés descalços, corpo praticamente todo nu, apenas cobrindo mesmo ali a sua nudez, e levando às costas o mastro da cruz, tanto que Jesus cai algumas vezes, e dado um momento ele não tem a mínima condição humana de prosseguir aquele suplício, e os romanos então constrangem, ou seja, obrigam um sirineu, que era um prosélito, ou seja, Cirene é o norte da África, alguém que havia se convertido ao judaísmo, estava na peregrinação da Páscoa, estava por ali. Eles obrigaram esse homem a carregar a cruz, a ajudar Jesus, que não tinha condições. Jesus já chega aqui, irmãos. Fato é que muitos já teriam morrido antes da crucificação. Já morreriam antes da crucificação. Ele teve que fazer uma força sobremodo extraordinária para ir até o fim e consumar a obra da salvação. O suplício de se manter vivo até sofrer o ápice da ira de Deus, que é a maior das dores que ele enfrentou ali na crucificação, mas foi uma luta mesmo sobrenatural para
se manter vivo e o seu sacrifício ser aceito diante de Deus. Essas imagens fortes, né, que eu trago aqui do filme reconhecido, né, o hollywoodiano filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, não fazendo aqui comercial, mas se alguém quiser ver, claro, ressalvado aí alguns pontos mas traz muita luz também a realidade do que era esse suplício que era aplicado aos criminosos, do qual Jesus nunca foi, mas estava entre, e o que era feito com eles. Levando ele às costas à cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas, o quê? Pisaduras fomos sarados. Essa expressão que Isaías traz, Isaías como profeta 600, 700 anos antes, parece que ele está vendo isso aqui, ó. 700 anos antes, parece que ele está vendo Cristo sendo crucificado. Ele dá detalhes do suplício, da humilhação, da dor. E um detalhe é pisadura. Você sabe o que é pisadura, não é? O sangue pisado, aquelas bolhas que Jesus teve pisaduras por todo o corpo. Quando ele foi açoitado, ele foi preso, a corrente passa aqui por um tronco de mais ou menos meio metro. Isso aqui era proposital, para que ao invés do réu ficar de pé, ele tinha que obrigatoriamente, preso pela corrente, ficar encurvado. E isso facilitava o trabalho de quem? Facilitava o trabalho dos carrascos, que podiam aumentar a sua dor usando justamente, naturalmente, a gravidade, quando fosse golpear, já vindo de cima para baixo e o corpo ali bem exposto. 39 chibatadas. O Azorrague tinha 8 tiras. 39 vezes 8, nós temos aí total de pisaduras que Jesus sofreu pelo corpo. Pisadura nas mãos, pisaduras na cabeça, na coroa de espinho. Detalhe é que ao final de todo aquele suplício que ele sofre, que era a tentativa de Pilatos de livrá-lo da cruz, mas os soldados estavam se divertindo com tudo aquilo. E aí, para zombar mais, depois dele estar todo dilacerado, com buracos em toda a parte do corpo, alguém pegou um pano de cor escarlata e jogou sobre ele, amarrou, para fazer como se fosse uma capa. Teceram lá, pegaram os espinhos e inventaram de última hora lá, fazendo esse círculo com ele, para fingir ser uma coroa. Pegaram uma cana, um pedaço de madeira lá de 1 metro, para dizer que era um cetro. Colocaram a coroa, como a coroa não fincava, aquela própria cana, eles bateram com a cana, com essa madeira, na coroa, para que entrasse na cabeça dele. Depois deram essa cana na mão dele e ficaram ali brincando, Rei dos judeus. Estava ali como se fosse com cetro, com a coroa e com aquele manto, e todo esfacelado, desfigurado. Que Isaías disse: se nós olhássemos para ele, nenhuma beleza vimos, homem de dores. E ali eles rindo, brincando com ele. E aí depois retira a coroa, o sangue esguicha. Você já teve algum machucado, que está ali um corte que seja, que você coloca um pano e depois seca o sangue e o pano gruda, e de repente você fica aí quase 1 hora para tirar aquele pano ali? Jesus tem mais de 400 buracos e esse pano está sobre ele, colando em todo o corpo. E agora eles tiram tudo de uma vez. Esses cortes, então, eles como que explodem, e o sangue jorra, esguicha. São as pisaduras. Por essas pisaduras nós somos sarados. O sangue de Jesus foi derramado para sanar uma dívida do homem com Deus, uma dívida contraída por Adão, mas estendida a toda a humanidade. Ele começou a sangrar lá no Getsemane, e veio sangrando pelo caminho, sangrou no Sinédrio, sangrou diante de Pilatos, sangrou na cruz até o último momento em que enfiaram uma lança no lado e saiu sangue. E depois saiu o quê? Não tinha mais sangue, praticamente não tinha mais sangue.
Se eu não me engano, um homem adulto deve ter entre 4 a 5 litros de sangue, se não estou enganado, biologicamente falando. Eu acho que você pensar em tudo isso que Jesus sofreu, ele, se ainda tinha sangue, claro, muito pouco, a maioria do sangue foi vertido pela via dolorosa lá no próprio Calvário, nesse momento de suplício. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se faz maldito, ele assume a maldição, para que nós pudéssemos ser benditos, ser abençoados. Ele assume a maldição em nosso lugar. E olha essa expressão que Isaías traz, não sei se vocês conseguem ler aí, por causa da coloração, mas Isaías 53, 10 diz: ao Senhor agradou, você conhece o versículo, complete, ao Senhor agradou moê-lo. O que você entende por moê-lo? Moê-lo. Você já parou para pensar em algum... Tem textos da Bíblia que você deveria pegar só uma palavra assim e pregar uma mensagem de 1 hora só numa palavra. Prega um dia sobre moê-lo. Moê-lo. Parece assim, o Senhor se agradou de moê-lo? A pergunta é, se não moesse a ele, moeria a quem? Você lembra desse episódio? Deus pedindo a Abraão, seu filho Isaque, o tipo desse sacrifício do Calvário. Holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. É o sacrifício totalmente queimado, que a oferta chega diante de Deus, às narinas de Deus, e ele recebe. Ali, o que nós estamos vendo ali é o altar do holocausto. Jesus está sendo como o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado no altar do holocausto, totalmente queimado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. A ira de Deus sobre o pecado, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Imagina a sentença sobre o pecado, o juízo que o pecado exige, e o Senhor faz cair sobre ele a sentença do pecado de toda a humanidade, de nós todos, coloca sobre ele. É claro que o Senhor Jesus, quando ele assume os nossos pecados, ele vai sofrer as consequências do pecado. O fato de Jesus ter morrido deixa claro e evidente o fato de ele ter assumido os nossos pecados, porque se não tivesse assumido os nossos pecados, não morreria, porque a morte é justamente a consequência do pecado. Jesus nunca pecou, jamais morreria, mas quando ele assume os nossos pecados, ele assume também as consequências do nosso pecado, o salário, a recompensa do nosso pecado, que é a morte, mas não apenas a morte física. Qual é a primeira morte que é aplicada a alguém que está debaixo de pecado? A morte espiritual. Mas como assim? Jesus morreu espiritualmente? Se você entender o que significa ter vida espiritual significa ter comunhão com Deus. Mas quando Jesus assume os nossos pecados, mesmo Jesus que por toda a eternidade, não é por toda a sua vida, 33 anos, é por zilhões de anos, trilhões, bimilhões, não sei como é que falaria, toda a eternidade, sempre teve perfeita, plena, completa união, unidade, comunhão com o Pai. Agora ele olha para o céu e vê o Pai de costas para ele. E ele brada: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta a essa pergunta: os pecados estão sobre ele. Não dá para manter aquela comunhão, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e faz com que ele cubra o seu rosto para não nos ver. Os nossos pecados estão sobre Jesus. Não vai mudar a sentença, a palavra. É essa, separação. É essa a sentença. Olhos tapados. O pai está de costas para o filho. O abandona.
mas o abandona para nos acolher como filhos. O abandona ali para poder nos receber de volta como filhos. É isso que está acontecendo. Substituição, o que a gente chama de sacrifício vicário, substitutivo, é o que está acontecendo. Então, quando chega ao meio-dia, Jesus é crucificado às 9 da manhã. Quando chega ao meio-dia, as trevas tomam conta de toda a terra. O sol não dá a sua luz. Imagina, escuridão ao meio-dia. Alguém já poetizou, e eu acho que não há nenhuma forçação de barra nisso, que o que estava acontecendo ali era que a criação não queria contemplar o que os homens estavam fazendo com o seu Criador. O sol se recusa a contemplar, a lua, as estrelas, a escuridão toma conta daquele ambiente, o sol não dá a sua luz em pleno meio-dia, e assim até às 15 horas, às 3 da tarde, hora nona no relógio dos hebreus, a hora terceira, 9 da manhã, Jesus é crucificado, a hora sexta, as trevas, é o ápice, e às 15 horas ele dá o último brado, porque o salário do pecado é a morte. Às 3 da tarde, hora nona, ele dá o último brado, tetelestai, palavra grega que significa está consumado, está pago, está quitado. E aí depois ele suspira e diz suas últimas palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e suspirou. Quando ele dá o último suspiro, um cataclisma também sem precedentes ocorre, terremoto, a terra é rachada, as pessoas percebem o sobrenatural. Diz a Bíblia que sepulcros se abrem, mortos ressuscitam e saem, são vistos na cidade. Irmão, o mundo, imagina, céu, terra, mar, criação toda houve, a ponto dos soldados caírem de joelhos e dizer: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Reconheceram que aquilo que estava acontecendo não era natural. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. É por isso que nós devemos, como Paulo, dizer: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Claro que eu não posso encerrar a aula com Jesus morto e crucificado. O Evangelho é Jesus morto e crucificado, mas não só ele morto e crucificado. O Evangelho estaria incompleto se terminasse com a crucificação. O Evangelho termina 3 dias depois. A mensagem do Evangelho é consumada 3 dias depois. Claro, contando o relógio, a contagem de tempo dos judeus. Jesus é crucificado na sexta. A sexta ainda conta. O sábado, o domingo, o início do 3º dia, da contagem deles. O 3º dia é o domingo, a ressurreição do Filho de Deus. Em mais rápidos 10, 12 slides, a gente vai encerrar aqui os capítulos 20 e 21. Então nós temos Ra-El Olam, o Deus eterno, ou o Deus da eternidade. Quando Jesus morre, ele entra, vou usar o termo aqui, o mundo dos mortos. Vai ter vários nomes que a Bíblia vai trazer: Hades, Seol, seio de Abraão. E a morte, como um espírito, retém cativo no mundo dos mortos os que morrem. Porque todos os que morrem, morrem porque possuem pecado. E aí Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão é aquele instrumento que é usado até para empregar algum tipo de dor, para tocar bois, usa aquela da aguilhoada. E só que quando Jesus ele entra no mundo dos mortos, Pedro, no seu sermão do dia de Pentecostes, diz que a morte não pôde retê-lo. Por quê? Ele assumiu os nossos pecados até a cruz para morrer. Mas ele entra sem pecado. A sua alma entra pura. Seu espírito entra puro no mundo dos mortos. Ele não é possível retê-lo lá. Não encontra pecado que pudesse justificar a sua prisão ali. Então ele está livre ali. Ele prega a alguns que estavam ali em cadeia. Essa pregação não é uma pregação evangelística. Não é uma pregação de: você que não me aceitou, quer aceitar agora?
Claro que não. É uma pregação de apresentação àqueles que morreram acreditando na vinda dele. Ele se apresenta e ele faz uma mudança da geografia desse mundo espiritual, transferindo o seio de Abraão, que ficava separado do Hades, o inferno, apenas por um abismo. Lembra lá do rico e Lázaro, o abismo separando? Jesus transfere o seio de Abraão para um novo lugar nessa geografia do mundo espiritual, e esse novo lugar é o paraíso, que é inaugurado ali, tanto que o ladrão da cruz é dito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não havia nenhuma expressão bíblica de ida a paraíso. Jesus vai inaugurar, e ele vai ser um dos que com Jesus inaugurarão o paraíso. Então há essa mudança, essa transferência. Jesus faz essa, prega aos que estão em cadeia, transfere os salvos e opera muita coisa que precisava ser realizada no mundo espiritual, que ele está vencendo, irmãos, pecado, ele está vencendo o diabo, ele está vencendo a morte, ele está vencendo todos os inimigos, cada um em sua esfera, aqui terrena, no mundo dos mortos, ele está vencendo, e completa. Tanto é que quando ele passa e ele é visto, ele ainda, as mulheres que o viram queriam abraçá-lo e retê-lo, e ele diz: não me retenham, ainda eu preciso subir a meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus, vosso Deus. Ele está cumprindo toda essa missão. Não tem as etapas. No primeiro dia, exatamente aqui, da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. A pedra estava removida. Elas ficaram assombradas. As mulheres foram de manhã, no domingo, bem cedo, desejosas de ungirem o corpo de Jesus, prestaram uma homenagem. Só que o sepulcro estava vazio. E aí o poder da ressurreição de Cristo, o que tem a dizer para nós? Primeiro, entendamos que a palavra ressurreição não existe no idioma hebraico. No latim é resurrectione. O grego é anastasis, e significa literalmente levantar, erguer, pôr em pé. Qual o significado da ressurreição de Cristo? Primeiro significado: a ressurreição de Cristo prova que Jesus é o Filho de Deus. Isso ficou claro com a sua vitória sobre a morte. Jesus afirmou ter autoridade para sacrificar a sua vida e tornar a tomá-la de volta. Ele disse isso, e quando ele faz, fica provado que ele de fato tem poder sobre a morte. Ninguém tira a minha vida, eu dou, mas depois que eu cumprir toda a missão, eu tomo ela de volta. Comprova a verdade das Escrituras. Se Jesus não tivesse saído do túmulo, as Escrituras não seriam verdadeiras. A ressurreição confirma a nossa ressurreição, se por acaso viermos a experimentar a morte. Se por acaso algum de nós vier a experimentar a morte, a ressurreição de Cristo confirma a nossa ressurreição. Pelo fato de Jesus haver morrido e ressuscitado, um dia também seremos ressuscitados para ser como Ele. Ser como Ele no sentido de possuir um corpo capaz de viver para sempre. É a prova do juízo vindouro, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então Jesus ressuscitou para um dia julgar a todos que o rejeitam. A ressurreição dele é a base do sacerdócio celestial de Cristo, porque ele vive pelo poder da vida eterna e é capaz de nos salvar totalmente. Ele vive para interceder por nós. Ninguém vai, tem quem busque a intercessão de Maria, João, José, são isso, são aquilo, mortos. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem que está vivo. Então ele é quem pode interceder por nós, está vivo. Dá poder à vida cristã. Não podemos viver para Deus por nossas próprias forças. É somente pelo poder da ressurreição dele trabalhando em e por meio de nós que somos capacitados a realizar sua vontade e a glorificar seu nome. Concluindo, a morte e a ressurreição de Cristo é o tema central da salvação e da justificação da humanidade. Cristo, como dizem as Escrituras, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação.
Esse é o significado de sua morte e sua ressurreição. Triunfando sobre a morte por meio de sua ressurreição, ele tornou-se a garantia certeira da vida eterna e da ressurreição da imortalidade. Jesus Cristo vive. Aleluia. Como diz o hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cristo está vivo. Alguém já falou com ele hoje? Isso aí é a prova, ele está vivo. E ele está vivo e deixou aqui na terra para levar adiante a sua obra, uma igreja viva. Assunto da próxima sexta-feira, próxima aula. Vamos falar da igreja viva que serve ao Deus vivo, que é habitado pelo Espírito Santo. Amém? Muito obrigado pela paciência dos irmãos. Nós vamos agora então encerrar, e na semana que vem teremos a nossa última aula aí, como já dissemos, do livro, os livros do Evangelho e Atos dos Apóstolos. Estaremos encerrando então esse nosso material. Vamos ficar sobre os pés, orar. Querido Deus, eterno Pai, uma vez mais, ao Teu nome damos honra, glória, louvor. Bendizemos e exaltamos o Senhor pelo Teu grande amor, revelado a todos nós ali na cruz do Calvário. Muito obrigado pela nossa salvação, pela nossa redenção, pela nossa justificação. Obrigado pela bênção de sermos habitação do Teu Espírito, podermos caminhar nesta terra não sozinhos e abandonados, mas acompanhados por aquele que está vivo, prometeu estar conosco todos os dias e tem cumprido a cada dia a promessa, estando conosco e nos ajudando. Ó Deus, nos ajude até aquele dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Continue com as suas mãos estendidas sobre nós, a Tua igreja, perdoando nossas falhas e pecados, imputando cada um deles, ó Pai, a cruz aonde todos eles foram pagos, ali na morte e no sacrifício de Jesus. Mas não apenas perdoando os nossos pecados, simplesmente lançando-os e debitando-os na conta de Cristo, mas ajudando-nos a não prosseguir em uma vida descuidada, relaxada, pecaminosa, entristecendo mais e mais o Senhor que tanto fez e faz por nós pela nossa salvação. Ajuda-nos na nossa caminhada, suplicamos, dê-nos a Tua graça a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, a honrar ao Senhor a cada momento, a cada instante, para a glória e honra do Teu nome te suplicamos, em nome do nosso intercessor, que ao Teu lado está, o Senhor Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém.